Olá pessoal, nós faremos agora a correção do simulado de número 2 do nosso curso preparatório para a seleção do Profept. Vale lembrar que esse simulado 2 se refere ao texto A produção do conhecimento no campo da educação profissional, no regime de acumulação flexível. Primeira questão. O novo discurso do Capital sobre a educação aponta para a necessidade da formação de profissionais flexíveis. Assinale a alternativa que indica corretamente o reflexo dessa tendência de formação de profissionais flexíveis. Opção A. A formação flexível proporcionará o distanciamento maior entre a educação profissional e a educação básica regular. Essa opção está falsa. Justamente com essa formação flexível que nós temos com o toyotismo, nesse regime de acumulação flexível, a formação básica vai ser valorizada, sendo mais acessível aos trabalhadores. Logicamente, como nós já vimos, esse acesso à educação básica também acabou se refletindo na própria precarização desta educação. Então, essa formação flexível proporcionou, na verdade, uma aproximação maior da educação profissional com a educação básica regular. Portanto, essa opção está falsa. Opção B. As novas demandas do trabalho fazem com que o trabalhador tenha de transitar por diversas funções, diminuindo assim a distância entre a educação profissional com a educação básica regular. Está correta. De fato, no toyotismo, nós vamos ter uma maior versatilidade deste trabalhador. E isso não é algo que está distante de nós. Quem de nós aqui não conhece alguém que já passou por diversos trabalhos e dentro de um mesmo trabalho desempenhou diversas funções? Então, o trabalhador, nesse regime de acumulação flexível, passa a ser mais versátil. Uma forma bem simples de explicar isso é como se este trabalhador soubesse de tudo um pouco. Daí a importância dessa educação básica, proporcionar o mínimo para que esse indivíduo possa desempenhar as diversas funções. Então, esta opção B é a correta. Opção C. Com a flexibilização do trabalho, a relação teoria e prática torna-se cada vez mais dicotômica. Na verdade, com a flexibilização do trabalho, a gente vai ter aí uma versão um pouco mais branda dessa dualidade, dessa dicotomia, teoria e prática. Vale lembrar dos conceitos de dualidade negada, dualidade assumida, e justamente esta dualidade negada que nós podemos ver no toyotismo dá a entender que nesse regime não existe mais a dualidade, teoria e prática, educação geral e educação específica. Na verdade, esta dualidade continua a existir, mas não da forma como existia no Fordismo, de forma assumida, bastante visível, Essa dualidade no toyotismo acaba se invertendo. Por isso que ela utiliza o termo dualidade invertida, porque no Fordismo a educação específica, a educação especializada era direcionada aos trabalhadores. Vale lembrar aquele filme, famoso filme Tempos Modernos, no qual os trabalhadores desempenham a mesma função. É como se eles fossem especialistas em desempenhar aquela função específica. Então, a educação especializada era direcionada a esses trabalhadores, enquanto que a educação geral, educação, digamos, propedêutica, voltada aos estudos superiores, era direcionada à elite. Mas no toyotismo há uma inversão. Esse trabalhador que antes era específico, era especialista, passa a ser um trabalhador mais versátil, um trabalhador que desempenha mais funções diversificadas. Daí a importância de a educação desse trabalhador também ser uma educação mais geral. Daí vem a educação básica.
Por isso que se diz que no toyotismo a educação básica vai se estender para os trabalhadores, vai ter uma abertura maior para esses trabalhadores. No entanto, esta abertura da educação básica acabou se refletindo também em uma precarização desta educação. Antes, frequentava a educação básica a elite. Posteriormente, com a vinda da classe trabalhadora para essa educação básica, isso acaba precarizando a educação. Não por conta da presença do trabalhador, mas sim por conta dos reais interesses das elites dominantes. De qualquer forma, haverá aí uma atenção especial para essa educação geral do trabalhador. Então, pode-se dizer que com essa flexibilização do trabalho, haverá um relativo abrandamento desta dicotomia teoria e prática. Não haverá sua eliminação, haverá um abrandamento. Opção D. A distinção entre modalidades propedêutica e profissional se acentua, limitando a proposta de uma educação para todos. Essa opção está falsa. Na verdade, houve o processo contrário. Essa distinção entre a modalidade propedêutica e profissional não se acentuou, na verdade, reduziu. E quando a gente fala de modalidade propedêutica, é aquela modalidade voltada para os estudos superiores. É como se fosse aí uma educação básica já visando o ensino superior. E, de certa forma, este ensino superior, essa educação básica voltada para o ensino superior, foi se aproximando da educação profissional. Mas, vale lembrar, na própria LDB, há uma distinção, né, entre educação superior, nós temos o ensino médio, o ensino fundamental e, como uma modalidade, né, nós vamos ter a educação profissional. Ou seja, é como se ela fosse à parte, ela não está inserida na educação básica, né? Então, a LDB continua com esta dualidade, a educação profissional e a educação propedêutica. Mas, com esse sistema de acumulação flexível que acaba se refletindo na própria educação, essa distinção não vai se acentuar, na verdade vai se reduzir, né? Vai diminuir. Opção E. A formação flexível, por proporcionar uma especialização maior do trabalhador, diferencia-se do regime antigo, Fordismo. Está totalmente incorreto, né? Na verdade, essa formação flexível não proporciona uma especialização maior do trabalhador. Então, a opção correta é a opção B de bola. Segunda questão. Assinale a opção que indica corretamente o ponto de vista dos autores sobre a expansão da oferta da educação básica à classe trabalhadora, seguindo os interesses do capitalismo. Com o neoliberalismo, os interesses das grandes empresas se refletiram em cursos de qualidade e formação integral dos trabalhadores. Está falso. Não há a proposta dessa formação integral dos trabalhadores. E quando a gente fala em formação integral, a gente pensa em toda a amplitude da própria formação humana, que aborda a cultura, política, aspectos econômicos, sociais, enfim, uma formação integral. E não é do interesse daqueles que detêm o poder nesse sistema neoliberalista tornar este trabalhador um ser crítico, né? Um ser que reflita sobre a realidade que está ao seu redor, um ser que se sinta capaz de mudá-la, né? Na verdade, o interesse dos neoliberalistas é fazer com que esses trabalhadores se acomodem diante desta realidade. Portanto, esta opção está falsa. Não há essa proposta de formação integral. Próxima opção. Com o objetivo de certificar os trabalhadores, os cursos ofertados aos trabalhadores tinham a mesma qualidade que os ofertados à elite. Está falso, né? De fato, há esse objetivo de certificar os trabalhadores. O foco aqui principal é na própria certificação. Mas esses cursos não tinham a mesma qualidade se comparados àqueles que eram ofertados à elite. Isso, de forma alguma, acontece. Agora,
Vale lembrar, pessoal, a perspectiva que nós estamos trazendo aqui é a perspectiva que consta, né, nos artigos. Então, muitos dos pontos de vista que nós trazemos aqui são aqueles que estão presentes nos textos, né, da bibliografia. Você pode até não concordar com alguns desses conceitos, mas em sua prova, né, você vai ter de utilizá-los conforme estão nesses textos. Próxima opção. A oferta de cursos precários à classe trabalhadora foi a tônica dessa expansão. O foco desses cursos estava mais na certificação do que na própria formação. Está correta, exatamente esta a opção a ser marcada. Não se esqueçam, de fato, esta educação básica foi estendida à classe trabalhadora, mas esta extensão, né, ocorreu de forma precária. Os cursos foram se precarizando. A classe alta, né, a elite, acabou migrando para as escolas particulares, que tinham mais autonomia no que diz respeito ao currículo. Próxima opção. O foco na oferta da educação básica para todos os brasileiros é a ciência e a tecnologia. Na verdade, este era o foco da educação básica para as elites e não para os trabalhadores. A expansão da educação básica à classe trabalhadora proporcionou a aproximação da burguesia com a classe trabalhadora nos espaços formais de ensino. Na verdade, houve o processo contrário. Essa expansão da educação básica, como nós já falamos anteriormente, fez com que as elites migrassem para as escolas particulares. Ou seja, proporcionou o distanciamento da burguesia com a classe trabalhadora. Vale lembrar que no Brasil, na década de 70, houve a determinação de que no ensino médio deveria ocorrer a formação profissionalizante, né? As escolas particulares tinham maior autonomia. Então, o que aconteceu? Aqueles que não tinham condições de pagar escolas particulares permaneciam nas escolas públicas e tinham seus cursos profissionalizantes. Já a elite, que não queria ter essa mesma formação voltada para o mundo do trabalho manual, do mundo do trabalho técnico, né, acabou migrando para as escolas particulares. Então, essa expansão da educação básica à classe trabalhadora proporcionou justamente a separação da burguesia com a classe trabalhadora nas escolas, nesses espaços formais de ensino. Terceira questão. No que diz respeito à dimensão ideológica do regime de acumulação flexível, assinale a alternativa incorreta. Objetiva a formação de subjetividades flexíveis que se ajustem aos resultados do acelerado processo de destruição e reconstrução de habilidades. Está correta. Nós vimos que no toyotismo há aí um foco especial nas subjetividades, nos aspectos emocionais, afetivos, né, desse trabalhador. No Fordismo, não. No Fordismo, isso era muito formal, muito objetivo. Já com o toyotismo, há esse foco de justamente acabar se apropriando da subjetividade deste trabalhador, fazendo com que esta subjetividade incorpore na própria função desempenhada para ele. Eu costumo citar um exemplo bem prático que as empresas trazem, né, que é do funcionário do mês, né? A importância de se sentir um funcionário do mês, alguém que colabora para a empresa, alguém que de fato veste a camisa dessa empresa, se sente um integrante importante desta empresa. E isso é, de fato, se apoderar das subjetividades. Então, esta opção está correta. A questão 3 nos pede para marcar, né, a opção incorreta. Busca a submissão por parte da classe trabalhadora aos processos flexíveis, caracterizados pela intensificação e pela precarização. Está correto. Nós vimos também que com o toyotismo
há aí uma precarização do trabalho, reflexo dos processos de terceirização, né? Vale lembrar que na terceirização a mão de obra acaba se tornando mais barata, né? E outra grande ação do neoliberalismo é justamente fazer com que o Estado participe cada vez menos dessas relações trabalhistas. Um bom exemplo é justamente a revogação de certas leis trabalhistas em detrimento dos acordos que possam ocorrer entre trabalhador e empregador. Todos nós sabemos, isso é óbvio, que o polo mais forte é o do empregador. Consequentemente, o trabalhador terá de se curvar frente às determinações do seu empregador. Então, no toyotismo, nós vamos ter essa precarização do trabalho, reflexo das terceirizações, reflexo da participação cada vez menor do Estado nas relações trabalhistas, né? O Estado acaba delegando isso para as iniciativas privadas, os acordos, né? Empregador e trabalhador. Então, houve de fato essa precarização. Próxima opção. Configura o consumo cada vez mais humanista da força de trabalho. Na verdade, com o toyotismo, e nós podemos ver isso muito bem no texto dos autores, né? Nós vamos ter uma maior precarização e um consumo cada vez mais predatório e desumano da força de trabalho. Portanto, esta opção é a incorreta. É ela que nós devemos marcar. Produz o discurso de valorização da terceirização. Está correto, né? De fato, como nós já vimos, o toyotismo propõe essa ampliação da terceirização. E a última opção objetiva a conformação do crescimento dos níveis de desemprego estrutural, da redução dos salários, da desmobilização sindical. Também está correto. É do interesse dos neoliberalistas que os sindicatos se tornem cada vez mais fracos, né? Uma boa ação direcionada a esse enfraquecimento dos sindicatos é justamente tirar a obrigatoriedade da contribuição sindical. E isso, consequentemente, vai torná-los, né, esses sindicatos, né, eles vão se enfraquecer cada vez mais. Quarta questão. A partir do momento em que a produção e o consumo na acumulação flexível passam a demandar uma relação com o conhecimento sistematizado, ou seja, de natureza teórica, mediada pelo domínio de competências cognitivas complexas, com destaque para as competências comunicativas e para o domínio da lógica formal, há um consenso crescente de intelectualização das competências, contrariamente ao que ocorria no Taylorismo-Fordismo, cuja concepção de conhecimento fundava-se na dimensão tácita, resolver situações pouco complexas através de ações aprendidas através da experiência. Assinale a alternativa falsa sobre Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Opção A. O Fordismo é caracterizado por ser um regime de acumulação de produção. Aqui, a demanda é estabelecida pela oferta. Está correta. O toyotismo é caracterizado por ser um regime de produção compatível com a demanda. Produz-se o que foi demandado. Também está correto. Nós já vimos que o toyotismo é um sistema que se baseia na demanda, né? Produz-se aquilo que foi demandado. O Taylorismo busca implementar os princípios da administração científica na organização do trabalho, otimizando assim o tempo de produção. Também está corretíssimo. E aqui, pessoal, eu cito um exemplo de um filme bem interessante que traz muito bem a utilização desse Taylorismo em uma empresa, que é o filme Fome de Poder, que fala da história da ascensão do McDonald's. A forma como é organizada a cozinha, a forma como são servidos
os sanduíches, que na época foi uma verdadeira revolução, o trabalho contado, né? Todas as ações muito bem determinadas, as funções bem divididas. Isso acabava gerando uma produção maior com o menor tempo. Então, essa opção C está correta. Opção D. O Fordismo proporcionou uma maior flexibilização do trabalhador, exigindo assim uma formação mais complexa. Está falso. Na verdade, nós temos aqui uma referência ao toyotismo. Opção E. O toyotismo representa uma superação do regime de produção anterior. Proporcionou a flexibilização no trabalho, mas fez elevar os índices de desemprego e aumento da terceirização no trabalho. Está correta. Questão 5. A defesa da expansão da escolaridade para a classe trabalhadora, feita pelo próprio capital, abriu espaço para a defesa pela sociedade civil de diretrizes curriculares mais democráticas junto ao MEC e ao CNE, de programas de formação de professores, de programas de investimento em pesquisa, de propostas de ampliação do investimento e da oferta de programas de educação média e profissional no âmbito dos planos nacionais de educação. Sobre a expansão da escolaridade para a classe trabalhadora, marque a alternativa falsa. Opção A. Proporciona aos trabalhadores conhecimentos genéricos que os auxiliarão a exercer multitarefas em um mercado flexibilizado. Está correta. Tem como finalidade dar acesso aos conhecimentos fundamentais e às competências cognitivas que permitam a integração à vida social e produtiva. Também está correta. Baseou-se na perspectiva do disciplinamento do produtor-consumidor e, por isto, a burguesia não só a disponibiliza, mas a defende para os que vivem do trabalho. Também está correta. As políticas de educação, ao negar aos que vivem do trabalho a possibilidade de acesso à formação tecnológica em nome de uma educação genérica, respondem às demandas da acumulação. Está correto. Nessa demanda da acumulação, há que a proposta de uma educação mais genérica para o trabalhador, enquanto que a formação mais tecnológica deve ser direcionada às elites. Próxima opção tem como finalidade primordial a formação científica e intelectual do trabalhador, descartando qualquer tipo de pragmatismo. Está falso. O pragmatismo permanece. E quando a gente fala de pragmatismo, a gente está fazendo referência às atividades manuais, né? Às resoluções de problemas, às atividades mais práticas, aquelas que não demandam uma atividade intelectual mais específica, né? Então, esta formação científica e intelectual era direcionada à elite, né? Quando eu digo era, na verdade, ainda continua sendo direcionada à elite. Já essa formação mais pragmática, mais voltada para o fazer manual, continua sendo direcionada à classe trabalhadora. Então, essa opção está falsa, porque, de fato, esta finalidade principal não era a formação científica e intelectual do trabalhador. Essa formação era voltada para a elite. Sexta questão. O processo de intelectualização das competências no regime de acumulação flexível, decorrente da base microeletrônica, reconfigura a relação entre conhecimento tácito e conhecimento científico, trazendo novos elementos à constituição teórica desta categoria. Sobre os conceitos de conhecimento tácito e conhecimento científico, é correto afirmar. Opção A. A pedagogia das competências de natureza fragmentária relaciona-se ao conhecimento científico. Na verdade, essa pedagogia das competências se relaciona mais com a própria experiência e não com o conhecimento científico. Como nós podemos ver no texto disponibilizado, esta competência se relaciona mais com um tipo de conhecimento subjetivado, que constitui-se de formas inconscientes, não
sistematizadas, algo que vai de encontro ao conhecimento científico. Então, essa pedagogia das competências, nessa proposta, não se relaciona com o conhecimento científico, mas sim com o conhecimento da própria experiência. O conhecimento científico é de fácil acesso à classe trabalhadora, fato que reduz a dualidade educacional. Está incorreto. Esse conhecimento científico ainda não é de fácil acesso à classe trabalhadora. Na verdade, é o conhecimento tácito que é acessível à classe trabalhadora, aquele conhecimento que é produzido na própria experiência desses trabalhadores. Os trabalhadores com dificuldades de requalificação intelectualizada tendem ou à exclusão ou à inclusão nos setores mais precarizados, nos arranjos flexíveis de força de trabalho. Está correto. De fato, aqueles trabalhadores que têm uma maior dificuldade nessa requalificação intelectual acabam desempenhando funções, muitas vezes em situações precárias. A relação entre conhecimento tácito e conhecimento científico na base microeletrônica é de oposição, impossibilitando assim a articulação dialética. Está falso. Essa articulação dialética é perfeitamente possível nesta relação entre o conhecimento tácito e o conhecimento científico. O conhecimento científico, devido ao seu caráter fortemente pragmatista, deve ser evitado pela classe trabalhadora. Também está falso. Na verdade, esse conhecimento científico não tem esse caráter forte pragmatista, caráter manual. O conhecimento científico muitas vezes se relaciona mais com o aspecto racional, o aspecto da teoria, né? Então, essa opção está falsa. Sétima questão. Diferentemente do que ocorria no Taylorismo-Fordismo, onde as competências eram desenvolvidas com foco em ocupações previamente definidas e relativamente estáveis, a integração produtiva se alimenta do consumo flexível de competências diferenciadas que se articulam ao longo das cadeias produtivas. No que diz respeito à relação do toyotismo, acumulação flexível, com o Fordismo-Taylorismo, é incorreto afirmar. O sistema de acumulação flexível segue modelos pré-estabelecidos. Há a distinção e redefinição sem considerar as estratégias de contratação e subcontratação, que são mobilizadas tendo em vista atender, de forma competitiva, às necessidades do mercado e assim assegurar as maiores margens de lucro possíveis, que, no processo de internacionalização, tendem a ser estreitadas. Na verdade, esse sistema de acumulação flexível não segue modelos pré-estabelecidos. Como o propósito do toyotismo é justamente atender às necessidades do mercado, e essas necessidades estão em constante mudança, consequentemente, não é possível se definir um modelo pré-estabelecido para o toyotismo. Esses modelos são elaborados de acordo com a necessidade do mercado, e como essa necessidade está em constante modificação, então não se pode dizer que há modelos pré-estabelecidos para o toyotismo. A opção está falsa. Os arranjos flexíveis em substituição à polarização taylorista-fordista de competências não podem ser compreendidos como mera oposição rígida e formal entre os que têm formação científico-tecnológica avançada. Está correta. Se há combinação entre trabalhadores desiguais e diferenciados ao longo das cadeias produtivas, há demandas diferenciadas e desiguais de qualificação dos trabalhadores. Contudo, os arranjos são definidos pelo consumo da força de trabalho necessário e não a partir da qualificação. Também está correta. Na integração produtiva, o foco não é a qualificação em si, mas como ela se situa em dada cadeia produtiva, com o que ela se relativiza. A priori, não há como afirmar que certo trabalhador é ou não qualificado, uma vez que isso se define a partir de sua inclusão na cadeia. Está correta.
Com a flexibilização no modo de produção, os trabalhadores qualificados que estão incluídos em um determinado arranjo poderão não estar em outros, ou os que são qualificados para certos elos da cadeia não serão necessariamente para outros. Estar incluído a partir de uma dada qualificação não assegura que não esteja incluído em outros momentos, e vice-versa, dependendo das necessidades do sistema produtivo. Como nós podemos ver nessa opção, há uma grande versatilidade desse trabalhador, gerada justamente pelas determinações desse sistema de produção. É o próprio sistema que determina que funções e como elas serão desempenhadas pelos trabalhadores. Então, a opção correta a ser marcada nessa questão é a opção A.